Fala, comunidade concurseira, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá essa rotina de estudos aí? Então, sejam bem-vindos a essa aula, né? E nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre o concurso da Polícia Federal, sobre o concurso de agente administrativo da Polícia Federal, o tão sonhado e tão esperado edital de agente administrativo, né? O único cargo que é de nível médio aí da gloriosa Polícia Federal. Então, fica aqui que nós vamos falar de vários detalhes aí desse edital, desse concurso tão esperado, né, para que você possa se preparar da maneira mais adequada. Nós vamos falar de dicas, nós vamos explorar o edital, nós vamos fazer uma análise, vamos falar sobre análise estatística do último edital. Então, um componente importante para você começar aí a sua preparação. E você já tem que começar a estudar, porque quando você começa a estudar sem o lançamento do edital, a sua preparação ela é muito mais tranquila, ela é muito mais eficaz, tá? Então você não precisa ficar correndo, você pode observar e melhorar aí a sua estratégia de estudo, tá bom? Mas antes, eu quero te pedir para você clicar aqui, ó, e se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, a gente está começando esse projeto aí, um projeto da maior comunidade, tá? Nós vamos fazer a maior comunidade concurseira aqui do YouTube. Então, eu conto aí com o seu apoio para você clicar aqui e já se inscrever, tá bom? Aproveita e aqui em cima, ou aqui embaixo, em qualquer lugar aqui, tem um sininho, tá? Tem um sininho que é para você marcar, que é para ativar as notificações, para que toda vez que eu publicar um vídeo novo, tá? Você vai receber de forma exclusiva uma notificação. Tá bom? Então, vamos nesse senso de comunidade. Eu te ajudo aqui e você me ajuda aí. Então, vamos lá. Turma, como eu estava dizendo, foi autorizado o concurso para agente administrativo da Polícia Federal, né? Aí aqui é muito importante a gente parar um pouco e diferenciar, porque eu tenho as carreiras policiais da Polícia Federal, tá? Que são lá o agente, o escrivão, o delegado, o perito, o escrivão já falei, né? É o perito, o delegado, o agente, o escrivão, o papiloscopista, certo? Então, essa turma está na carreira policial. E eu tenho a carreira administrativa, tá? E aí na carreira administrativa eu tenho nível médio e nível superior. Este vídeo aqui, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a carreira administrativa, sobre agente administrativo para nível médio, tá? Então, fiz um mapa para você aqui, tá? Para que você possa aí ter essa orientação. E o edital, ele deve ser publicado aí até o meio do ano, tá? Por quê? Porque ele já está autorizado. Então, a banca já está definida, como você bem sabe, é o Sebrasp, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, mas é para você ficar atento e começar a estudar. André, dá tempo de começar a estudar? Claro que dá. O edital nem foi publicado, então é o tempo de você começar, de você trabalhar o seu edital com muita tranquilidade. E como eu sempre digo, você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo, tá? Porque tem muita gente que estuda 10, 12 horas por dia e já está estudando aí há 4, 5 anos, 3, 4 anos. Não é a quantidade de horas, turma, não é a quantidade de horas, é a qualidade do seu método. Você não precisa ter meta, você precisa ter método, tá? É sobre isso que eu venho falando aqui no YouTube, é sobre isso que eu falo lá no Instagram, então você já aproveita e já me segue aqui também lá no Instagram, tá? Que é o arroba do André Oficial, né? Então, a gente fala muito sobre método de estudo e eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou servidor público federal e eu fui aprovado em diversos concursos estudando apenas 5 meses, mesmo saindo da escola pública. Galera, eu não era o aluno da frente, o CDF, eu era aluno do fundão, tá? Então, se deu certo comigo, também vai dar certo com você. Acompanha e aplica as dicas que eu vou estar te dizendo aqui. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, toda a diferença na sua vida, tá? Porque você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui com você. E claro, se você tiver alguma dúvida, você já coloca aqui nos comentários. Deixa aí se está gostando do vídeo, se você gostou do conteúdo, o que você quer ouvir e ver aqui no YouTube. Então, é uma forma da gente interagir, tá bom? Também falo para você que eu vou estar liberando alguns vídeos sobre informática, tá? Então, você que já me acompanha há um tempo sabe que, além de servidor público e mentor de alta performance nos estudos, eu também sou professor de informática para concurso. Então, eu vou estar compartilhando com você, tá, vários vídeos aqui para que você possa, aí, de fato, melhorar na sua preparação para concurso. Beleza? Turma, olha só.
eu trouxe aqui esse mapinha. Você está gostando dessa aula assim, com esse esquema de mapa e tal? Ou você prefere com os slides eu vá passando aqui, né? Estou testando esse modelo aqui. Eu quero que você diz assim, dá para você entender? Tá legal esse vídeo? Me dá um feedback aqui para a gente poder e melhorando aqui a qualidade do conteúdo. Turma, do que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui do mapeamento, tá? Da estratégia, da análise do edital, do concurso, das etapas, da estrutura para o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Então, nós estamos falando do cargo de agente administrativo. E falando para você que o de agente administrativo é diferente, turma. É diferente das carreiras policiais. Eu já te falei isso. É diferente das carreiras policiais. Quais são essas carreiras policiais? Delegado, papiloscopista, perito, agente e o escrivão, certo? Então, nós estamos falando desse concurso, desse cargo. E como que está aí o concurso, né? A banca já foi definida e você sabe que a banca é a Sebrasp. O Sebrasp, ele, normalmente, ele vai vir aí e a estrutura já foi definida, 120 itens, tá? É uma prova com 120 itens, tá? Dividida em dois blocos. Ou seja, você vai ter na prova objetiva, você vai ter o bloco de questões de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, turma. Normalmente 50 para o básico e 70 questões para os específicos, tá bom? Então são 120 itens. Como você bem sabe, o CESP, ele atua com penalização. Como assim, André? É assim, ó, você vai ter lá opções de certo ou errado, tá? Não é aquela de cinco alternativas, você vai julgar se a afirmativa é certa ou errada, tá? E se você marcar ela certinha, de acordo com o gabarito, você vai ganhar um pontinho. Se você marcar errado, ele vai te penalizar, ou seja, uma errada anula uma questão certa. Então, esse é o grande negócio da Sebras. Por quê? Isso faz com que você tenha um maior nível de competitividade. Você deve ter um maior nível de atenção, tá? E aqui no final, no como estudar, você está vendo aqui, ó, eu estou falando do cargo, né? Eu estou falando do cargo para você, ó. A gente já falou de qual é o cargo, tá? A gente está falando de qual é o cargo. Eu vou falar alguns elementos do concurso e no final, turma, no final eu vou deixar para você uma dica poderosa, tá? De como você que está começando a estudar agora, de como você pode começar a estudar. Então, eu vou deixar uma estratégia para você aqui que está me acompanhando aqui. Eu vou deixar para você uma estratégia poderosa, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bom, a banca é o Sebrasp, eu já te falei, são 120 itens, e você não pode chutar de forma aleatória. Então, dentro da minha mentoria, tá? Da mentoria Acelera a Aprovação, eu dou uma aula, dou algumas estratégias, tá? Para que você possa ter uma estratégia adequada para você chutar, porque tem método para você chutar também. Não basta você chutar de qualquer forma, por quê? Porque se você chutar errado, você vai ser penalizado. Eles vão tirar um ponto seu, eles vão anular vão tirar uma questão que você acertou. E isso faz com que você uma questão, turma, num concurso hoje, ela faz muita diferença. Ela faz muita diferença. Por quê? Porque a disputa, ela está muito estratégica, ela está muito acirrada. Então, é importante você ter estratégia, estudar, fazer prova com método, com estratégia. Tá certo? Bom, e o concurso? Como que é? O concurso de agente administrativo da Polícia Federal, ele é um concurso de escolaridade de nível médio, ou seja, você não precisa ter faculdade para fazer essa prova. André, eu estou estudando, eu estou terminando o segundo grau, eu posso fazer? Pode fazer. Por quê? Porque você tem que ter o ensino médio concluído no ato lá, no final do concurso, tá? Quando você for tomar posse, então, entregar os documentos lá. Então, você pode fazer a prova, tá? E deve fazer a prova. A lotação. Esse concurso que está autorizado, você vai ter lotação por várias cidades no Brasil, por várias cidades. As vagas estão distribuídas em várias cidades do Brasil, tá? Então, isso, se você tem interesse em mudar de cidade, também é uma grande oportunidade. Quantas vagas a gente tem? Foi autorizado 192 vagas para o concurso de agente, só que para nível médio e superior. Como eu fiz um acordo com você, aqui nessa aula nós vamos falar do nível médio, do agente administrativo nível médio. Então, para este cargo foi autorizado 100 vagas, turma. É muita vaga. É uma grande oportunidade para você entrar no serviço público e num órgão que é muito bom, tá? Remuneração. Você, quando passar nesse concurso, diga assim: Amém, eu vou passar, eu vou passar, essa é a minha vez. Bate no peito e fala assim: essa é a minha vez de tomar posse no concurso público. Quando você entrar, você vai entrar ganhando R$ 6.173,31, tá? Fora diversas outros benefícios. Você vai ter assistência médica, você vai ter a tão famosa estabilidade, tá? Você vai ter
a estabilidade, você vai poder trabalhar em home office, você tem aí vários benefícios por ser servidor público. Você vai ter tempo de qualidade, você vai ter possibilidade de acompanhar, de marcar suas férias, tá? Então, cara, é muito bom ser servidor público. Então, vale a pena você, lá na frente a conta fecha, o estudo, turma, o estudo devolve. Então, é muito importante você entrar num concurso de nível médio, turma, ganhando R$ 6.173, na série T, onde você vai ganhar isso, tá? Então, é importante que você se dedique. Essa é a virada, tá? Essa é a virada da sua vida. Então, bora aqui comigo, tá? Até agora tá tranquilo, meu povo? Então, é disso que nós estamos falando aqui, mapeando aqui, eu estudando, analisando o edital ou o concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Então, você que está chegando aqui, já se inscreva aí, deixa o seu like para eu saber se está gostando, tá, desse conteúdo. Dá o seu like, por quê? Porque isso vai fazer diferença, vai fazer com que o YouTube entenda que o vídeo tá legal e que isso chega a mais pessoas. Então, me ajuda aí também, tá? Já deixa o seu like, não te custa nada, é rapidinho, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva também, porque isso é importante aqui para o meu trabalho também, tá bom? Bom, já tem um tempo que o concurso de agente da Polícia Federal, ele não tem, tá? Então, o último, turma, o último, ele foi ali em 2013, tá? Então, ele foi em 2013 e as provas foram aplicadas em 2014. Nós tivemos também um em 2004, só que 2004 ele já tá bem velho e tal, então nós vamos falar aqui da última prova aí, do último concurso de 2013. No concurso de 2013, a nota de corte, e aí a gente teve distribuição de várias notas pelo país inteiro. Eu trouxe aqui duas para você. Eu trouxe a do Distrito Federal, tá? De Brasília, porque é uma referência, naturalmente, e não foi a maior, tá? Para você entender, não foi a maior, e eu trouxe a maior. A maior, quem dá mais, escreve aqui qual foi, escreve nos comentários, qual foi a capital que teve a maior nota de corte. Você sabe o que é a nota de corte? A nota de corte, turma, é a nota do candidato, do último candidato que entra dentro das vagas, tá? Então, se você tem lá 10 vagas e você vai pegar a nota do décimo e essa é a nota de corte, ou seja, é a nota de entrada no concurso, tá? A maior nota de corte não foi de Brasília, foi do Ceará. Então, Brasília foi 68 e do Ceará foi 73. Naturalmente que esse é um mapeamento rápido, né? Então pode ter acontecido de uma cidade ou outra, mas assim, na média é isso aí. Então, você deve se preparar para você alcançar acima dessas notas aí. Por quê? Porque a turma está mais preparada, como você que está aqui comigo, está se preparando melhor, está com mais informações. Então, naturalmente, esse concurso ele vai ter aí uma nota de corte maior, vai ter uma competitividade maior. Então, é só para você ter uma noção que você deve começar a estudar, mentalizando esse resultado aqui. Você precisa atuar aqui acima dos 73, acima dos 80. Eu ouso dizer, eu sempre trabalho com os meus mentorados dentro da minha mentoria, tá? Para colocar como target nas provas do CESP entre 82 e 85 pontos, acho que é o razoável para você entrar aí nesses concursos que tem muitas vagas como esse de 100, tá? Então, é bom você ficar atento a isso, tá? Porque a nota de corte ela é sim um forte indicador. Quais foram as disciplinas, turma? Quais foram as disciplinas? O mapão abriu aqui de uma vez, né? Eu vou fechar aqui para você para ficar melhor, para você visualizar melhor, para ficar uma experiência melhor para você ir, certo? Você está vendo aqui que isso aqui é um mapa que eu vou usar para minha aula dentro da mentoria, tá? Eu trago com maiores detalhes para você e se você quer participar desse projeto, tá? Da minha mentoria e acompanhar, aprender o passo a passo que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos em apenas 5 meses, mesmo saindo do colégio público, mesmo não sendo um aluno, aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui, ó, tá? Vai ter um link, tá? Para o projeto da Polícia Federal Administrativo, de agente administrativo. Então você clica aí, entra em contato com a minha equipe para você estudar de forma correta, de forma estratégica, e lá a gente sempre tem essas rodadas estratégicas. Você vai ter uma plataforma, tá? Essa plataforma você vai poder lançar suas questões, você vai poder acompanhar quantas matérias, quantos por cento você está indo. A gente tem uma visão geral, você precisa acompanhar, monitorar como é que você está, se você está avançando ou não. Então, cara, o programa de mentoria, ele tá muito legal, ele tá muito legal. Então, vale a pena demais você clicar no link e ver, entre em contato com a turma aí. Bom, o que que teve na última prova? A gente teve é, uma prova de português, tá, com 10 questões,
Redação social que está dentro do português aqui foram 5 questões, então totalizando português tiveram 15 questões. Informática, olha aí, informática, 6 questões. Quando você entrar na minha mentoria, você também vai ter aí uma aula comigo, tá? Você vai ter um curso de informática, tá? De bônus para você. Raciocínio lógico, 6 questões, atualidades, 7 questões, direito administrativo, olha a quantidade, turma, 19 questões. Então, realmente, o português e o direito administrativo, eles vieram com um peso muito grande, tá? Eu acho que vale a pena a gente tomar um cuidado com isso aí. Lá embaixo eu vou te deixar uma dica poderosa, fica aí até o final do vídeo, que eu vou te ensinar como você deve começar a estudar para esse concurso, tá? A prova de constitucional, 9 questões, a administração geral 5 e a administração pública 6. Então, a administração você vai ter 6 questões aí. E aí, gente, olha aqui, o gargalo que você tem que focar muito. Administração financeira orçamentária. Falar de orçamento, né? E aqui são 17 questões reservadas para essa prova. Gente, isso deve vir de novo nessa prova, tá? Então, é uma matéria que você deve aprender, deve tomar cuidado, né, com a AFO, porque ela realmente ela separa aí homem do menino, tá? Então, gestão de pessoas, 6 questões, administração de recursos materiais, 7 questões, arquivologia, 12 questões, né? E legislação específica, tá? 10 questões. E aí, só para você ter uma ideia, olha como é que a gente faz lá dentro da mentoria. Eu faço assim, ó. Eu começo a trazer para você quais são as questões, eu faço um mapeamento de quais são os assuntos mais relevantes. Então, dentro de administração de recursos materiais, por exemplo, aqui, ó, eu classifico quais são as matérias mais importantes, tá? Por uma análise preditiva, por uma análise de amostragem. Então a gente traz aqui para que você possa estudar de forma direcionada, de forma estratégica. Não é sobre estudar muito, é sobre estudar certo, de forma estratégica, turma. E é o mesmo método que eu utilizei para ser aprovado em apenas 5 meses de estudo. Estou falando de 5 meses, mas foi um pouquinho menos, tá? Para você entender que dá para você estudar. E eu não estou falando de você estudar 8, 10 horas por dia. Eu estou falando de você estudar 2, 3 horas por dia, com qualidade, com foco, com atenção, com disciplina, tá certo? Então, essas são as matérias. E o que mais caiu na prova aqui? Direito administrativo, administração financeira orçamentária e arquivologia. Você viu aqui, tá? Eu acredito que direito administrativo, português e AFO, eles são bases, são pilares, estruturas fortes para a próxima prova, tá? Eu não acredito que o CESP vai fugir muito disso, porque nos últimos anos o CESP tem se comportado em cobrar tudo isso aí, certo? Então, muita atenção. Dentro da mentoria, é claro, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Mas você precisa saber disso aqui. Eu estou compartilhando com você para você ver como que você vai começar a sua preparação. E aí, turma, eu vou deixar para você aqui uma estratégia para você estudar, para você que está começando a estudar agora, tá? E eu queria também te dizer que o processo de aprendizagem ele é incremental. Então, para com esse negócio de que concurso não é para mim, de que minha memória é ruim, de que eu não sou tão inteligente para passar em concurso. Cara, isso é um monte de bobagem. E dentro da mentoria, tenho alguns módulos, tem algumas aulas que eu trabalho com você, mentalidade e gestão emocional. Porque não adianta nada, turma, não adianta nada você estudar muito, 10, 12 horas, contratar mentoria, estudar, ter plataforma, ter livro, ter material, e no dia da prova, na hora certa, você pipocar, você não conseguir resolver sua prova. Então, não é sobre estudar muito, é sobre você estudar certo, é sobre você ter a preparação adequada. Eu falo sempre para os meus alunos que eu não boto você para estudar, eu vou te treinar, tá? Eu vou te treinar para você estudar, para você treinar, para você ir para um dia da sua prova e conseguir ali neutralizar a sua banca, para você vencer a sua banca, certo? E também se vencer. Então, é muito importante você vencer a si mesmo, tá? Durante a jornada, controlar o seu diálogo interno, controlar as crises de ansiedade, controlar tudo aquilo que, em certa medida, te atrapalha, te afasta do seu objetivo. Então, é sobre isso, tá? Eu sempre falo que a gente trabalha a mente, as emoções e a técnica e a estratégia. Então, dentro do processo de preparação, o que que eu trabalho, turma? O que que eu trabalho com os meus alunos? Eu trabalho isso aqui, ó. É uma pirâmide, né? É uma pirâmide, não é pirâmide daqueles do marketing digital ou de marketing em rede, não, tá? É isso aqui, ó. É um tripé. Por quê? Eu trabalho a sua mente, para que você possa ter autoconfiança, ter gestão, domínio, tá? Dos seus pensamentos para controlar suas ações, tá? Gerir as suas emoções e você ter aqui
a estratégia de estudo adequada. Tá? Aprender a fazer um planejamento, utilizar qual é a técnica de estudo mais adequada para você, qual é o tipo de material específico para você, como você faz uma revisão, como você resolve questões, como você vai para o dia da prova, qual a prova você começa resolvendo. Então, é sobre estratégia também, tá? Porque não passa o melhor, tá? Não passa o mais inteligente, passa aquele que tem mais habilidade em resolver questões, tá? Então, eu vou te deixar aqui uma dica para como você vai estudar para essa prova. Mas antes, turma, já deixa o seu like aqui. Você que chegou até aqui, dá o seu like, clica no joinha aí. É rapidinho, não vai fazer nenhuma diferença para você e para mim faz toda a diferença do mundo. Eu tô aqui compartilhando esse conteúdo rico com você, tá? E quando você clica no joinha, o YouTube entende que esse conteúdo tá legal e ele apresenta para mais gente. A gente vai ajudar mais pessoas. Então, é sobre isso. Já dá o seu like, clica aqui, ó, nesse sininho que tem em qualquer lugar aqui, que isso é a ativação das notificações. Então, toda vez que eu publicar um vídeo, esse vídeo vai chegar para você aí, tá? De forma exclusiva, porque é como você merece, tá bom? Então, vamos seguir aqui, turma. Como que você vai estudar, pequeno gafanhoto? Você vai estudar assim, ó. Primeiro, que você vai resolver muitas questões da banca Sebrasp, tá? Para cada assunto. Diga assim, ó, todo dia eu vou resolver questões. Todo dia eu vou resolver questões. Faz assim, todo santo dia eu vou resolver questões. Não existe, turma, você estudar sem fazer questões, tá? Não existe. Todo dia entre 20 e 70 questões na primeira fase aí, inicial. A depender da sua desenvoltura, e isso vai variar, mas você precisa todo santo dia, resolver questões. Fala assim, todo santo dia eu vou me comprometer a resolver questões. Lembra da minha voz falando assim para você? Você vai ter que resolver questões. Resolva questões, tá? Para você desenvolver uma habilidade de marcar. Não interessa se você sabe ou não sabe o conteúdo. Você precisa aprender a marcar a questão, tá? É só isso, é só sobre isso. Então, eu quero que você treine isso. E aí você vai identificar como que a banca cobra, quais são os assuntos que mais caem, como que eles são cobrados. Então você vai entender, você vai criar intimidade com a banca Sebrasp, tá? E é só fazendo questões. E claro, você precisa todo dia reservar um tempo para você fazer revisão. Revisar, turma, é rapidinho. Revisar não é estudar novamente. Então, claro que dentro da mentoria, e como eu falei aqui para você, aqui embaixo tem um link, uma descrição, para você entender o que você vai receber na mentoria, tá? Aqui nesse vídeo tem uma condição exclusiva para você. Desculpa, com um preço menor para você, com uma condição melhor para você. Então, aproveita que é uma oportunidade para você clicar e entrar no projeto aí de agente administrativo da Polícia Federal, tá bom? Você vai ter aulas ao vivo, direto comigo, ao vivo e online. Você vai ter acesso a uma plataforma para você fazer aí a gestão dos seus estudos, tá? Para você saber qual é o seu percentual de acerto, tá? Você vai ter acesso à minha equipe e ao suporte direto, você vai ter acesso a materiais exclusivos, você vai ter acesso a simulados, você vai ter acesso direto comigo para você poder tirar suas dúvidas. Então, cara, é uma grande oportunidade de você passar nesse concurso e você tem que aproveitar isso agora para você estudar de forma estratégica. Por quê? Porque o edital nem foi publicado, então é uma grande chance. E você, dentro da mentoria, você vai aprender a fazer revisão, tá? Você vai aprender a fazer um mapa mental, você vai aprender a fazer um resumo, você vai aprender a utilizar flashcard, você vai aprender a resolver questões, então é uma grande oportunidade. E como que eu vou estudar, André? Como que eu vou estudar? Você vai estudar por meio de ciclos, tá? E eu estou considerando aqui, turma, que você vai ter aqui pelo menos de hora líquida para se dedicar ao seu projeto, 3 horas, tá? 3 horas. Então, o ideal é que nessas 3 horas você divida 1 hora, 1 hora e 30 para cada disciplina. Então, você vai estudar no máximo 2 disciplinas por dia. No máximo 2 disciplinas por dia. Você que está começando a estudar agora. Tá? Por quê? Não adianta nada você colocar muitas matérias e você se perder. Então, é melhor você ir começando pelas disciplinas básicas e à medida em que você for avançando, for pegando, for condicionando o seu corpo, a sua mente, a sua rotina, tá? E entender que você está estudando já em alta performance, em alto desempenho, à medida em que você for encerrando essas disciplinas, você vai encaixando outras, tá? Por quê, André? Porque agora você tem tempo para fazer isso. Então você vai melhorando, você vai condicionando. Então nós vamos separar aqui, considerar que você tem 3 horas. André, eu não tenho tempo. Cara, acorda mais cedo, tá? Ao invés de você acordar 6, 7 horas, acorda 5, tá? É por apenas 4, 5 meses. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas que você ama. Então, vale a pena. O seu sonho vale a pena a sua dedicação, vale a pena o seu compromisso. Na hora do almoço, estuda 1 hora, tá? Antes de dormir, estuda 1 hora.
E é isso, você vai ter que colocar disciplina. Não existe mágica, turma, existe um preço. E a maioria das pessoas que não passam em concurso público, elas não querem pagar o preço. Elas não querem. E para você ter a vida eterna, que eu chamo de estabilidade, a estabilidade é a vida eterna, ninguém pode te mandar embora, certo? Ela tem um preço para isso. Então você precisa pagar o preço. E como que você vai estudar, André? Tá? Você está começando agora, então comece pelas matérias básicas, depois você vai colocando as específicas, tá? Eu dividi em três grupos, tá? E que grupos são esses, André? Que grupos são esses? Você vai ter o grupo um, eu separei duas matérias. E aí, lembrando, você vai estudar 1 hora e meia cada matéria, tá? 1 hora e meia para português, 1 hora e meia para informática. Eu separei um outro grupo, direito administrativo. 1 hora e meia para direito administrativo, 1 hora e meia para raciocínio lógico. E AFO, 1 hora e meia para AFO, 1 hora e meia para direito constitucional. Como que isso vai funcionar, André? Você vai começar assim, ó. No primeiro dia, turma, até aqui tá tranquilo, sim ou não? Vocês estão gostando dessa aula? Deixa um comentário de vocês aqui para eu saber se vocês estão gostando, como é que tá indo, se você está aprendendo, se eu preciso melhorar, se eu preciso falar mais rápido, mais devagar, como que eu preciso fazer, se está conseguindo enxergar, se o vídeo tá legal, se o áudio tá legal, me ajuda, fala alguma coisa comigo, beleza? Então vamos lá. Como que você vai estudar? Essas duas matérias você vai estudar 1 hora e meia por dia para cada uma, tá? 1 hora e 30. Ixi, uma aqui, porque tá branquinho aqui, meu povo. Então vamos colocar aqui. 1 hora e 30 para cada matéria. 1 hora e 30 para cada matéria. Ou seja, 3 horinhas por dia, tá? Você pode fazer isso distribuído ao longo do seu dia, na medida em que você tá. Então, o grupo um você vai estudar na segunda. O grupo 2 você vai estudar na terça. O grupo 3 na quarta. Quando você chegar aqui de novo, o que que você vai fazer? Você vai repetir. Quinta-feira você estuda o grupo um, sexta-feira o grupo 2 e no sábado o grupo 3. E aí no domingo você pode treinar a sua redação, começar a fazer redação, fazer uma revisão geral ou até mesmo um simulado, tá? Então, e o domingo é um dia mais normal, você pode descansar. Por quê? Porque você não saiu o seu edital, tá? Então, esse é um plano que eu te proponho para você começar. E muita tranquilidade. À medida em que você for fechando o edital, for pegando a manha, você vai agregando, você vai melhorando isso aí. Fechou a informática? Encaixa aí a arquivologia e vai rodando e só revisando informática e fazendo questões. Fechou o direito administrativo? E inclui aí a legislação especial. E pau na máquina, e você vai rodando isso aí, e vai medindo e vai revisando, tá? Então, é, essa nossa aula foi sobre a análise aqui do concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado, tá? Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando uma condição exclusiva para você que está aqui comigo, que é meu seguidor aqui, que está inscrito no nosso canal, tá? Para que você possa ter uma condição exclusiva no nosso projeto de mentoria, nosso programa de mentoria da Polícia Federal. Então, você aí que está assistindo aqui esse vídeo, tá? Já clica aqui para você saber, entre em contato com a minha equipe para você aproveitar essa condição. Dentro da mentoria a gente tem aulas ao vivo e online, tá? Você vai ter aulas em encontro comigo e acesso à plataforma. Essa plataforma você vai controlar o seu desempenho nos estudos. Você vai ter ali um cronograma, um planejamento de estudos individualizado, ou seja, todo dia acabou aquele negócio de você ficar tentando lembrar o que você vai estudar, ou tentando pensar no que você vai estudar. Eu já vou organizar direitinho para você, independente da rotina que você tenha. Tá? Você vai ter acesso direto comigo, você vai poder tirar dúvidas, você vai poder direcionar melhor aí os seus estudos, tá bom? Então, aproveita, clica aqui, tá? As vagas são limitadas e com a condição exclusiva, tá? Você gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like aqui, já coloca aqui, porque isso é muito importante pra gente aqui também, tá bom? Então, um forte abraço. Bora pra cima, arrebenta. Esse é um concurso, é uma grande oportunidade para você entrar no serviço público, tá bom? Nível médio, R$ 6.000, fora os outros benefícios. Então, bora que chegou a sua vez.